Baruque, junto. Junto. Cuidado. Cuidado, Baruque. Cuidado. Baruque, junto. Baruque, junto. Aqui o sistema é desse modelo. Então eu preciso deixar o meu dog minimamente preparado para poder se defender, porque provavelmente se o dog não sabe se defender, é mais fácil ele ser abatido. Tem dog que, em situações como essa, ele foge e corre. E o dog pode ser atropelado por um carro, por um ônibus, por um caminhão, até por um trator, que é o contexto aqui. Então, eu não posso ter um dog omisso. Um dog que não saiba fazer guarda de si mesmo. O dog ele precisa saber se defender, não somente contra um ser humano, uma pessoa, mas contra outro animal, contra outro dog, porque, como eu expliquei, no contexto, quem paga o prejuízo no manejo, se o Baruque ele for morto dentro desse contexto, provavelmente o prejuízo vai ser todo meu. Então todo o trabalho que eu tive com o dog, todo o contexto de manejo, de adestramento, de porte, de estrutura,
de alimentação, do canal, dos filhotes. Só um filhote do Baruch é uns R$2.000. Então, o prejuízo material, o prejuízo emocional, porque aqui tem um vínculo, não somente do dog a mim, mas a mim ao dog. E com certeza essas pessoas não vão ressarcir o animal. Elas não vão pagar o valor que, se eu fosse vender, eu venderia o Baruch. Provavelmente elas não iam querer pagar nada. Então, eu preciso ter um manejo com o animal para que ele possa combater e sofrer ou não sofrer é a consequência de uma fatalidade gravíssima e até as pormenores. Então o dog, ele se defendendo, ele está se prevenindo de sofrer uma fatalidade irreversível. Pode ser física, mas pode ser também uma fatalidade do dog não existir mais. Sai, vai pra dentro, vai pra dentro. E eu preciso ter um manejo para que o meu dog não proporcione fatalidade a outra pessoa, seja um ser humano ou animal de outra pessoa. Esse é o contexto do manejo real do dia a dia. O manejo na rua do dia a dia é diferente do contexto do manejo que se faz num canil. Você sair com o dog enfrentando essas situações e ter um manejo adequado para tais situações, evitando e sobressaindo sobre as adversidades da rua. Esse dog é o da senhora que eu comentei em outros vídeos, que ele ficava solto e a casa com o portão aberto. E eu o encontrei, eu conversei com a senhora e ela disse que ele era bobão. E eu já percebi que ele seria um bom dog de combate. Ele é um pitbull mesmo. Ele não é Staffordshire. Esse aí é pitbull. E passava por lá algumas vezes e esse dog sempre solto. E eu comentei que esse dog iria lutar provavelmente, gostaria do combate e traria problemas dentro desse contexto. Em outro momento, eu a encontrei, estranhei do portão estar fechado e o dog não está na rua como de costume. Falei com ela e ela me disse que estava o prendendo porque estava dando problema de agressividade. Perguntei se ele havia lutado e ela me disse que na primeira luta dele matou um dog. E eu fiz conteúdos falando sobre isso dentro desse contexto e trazendo o contexto do meu dog. E agora eu quero falar, porque é como continuidade os vídeos, alguns conteúdos, não dá para falar tudo ali no mesmo vídeo. Então, o conteúdo que apresento de manejo, ele é um manejo onde o único que eu tenho controle e domínio
liderança sobre o meu dog. Eu não tenho domínio, controle, liderança sobre o dog de outra pessoa solto na rua, seja por mau manejo da própria pessoa psicológico ou um mau manejo no contexto de segurança, onde o dog consegue fazer a fuga da residência e fica solto pela rua. Então, por aqui tem todos esses contextos de pessoas que têm um mau manejo psicológico, como a senhora, ela me disse que o dog dela era bobão, e eu comentei e falei para ela nesse mesmo dia que o dog dela era bom de briga, de combate, e ela iria descobrir isso. E o dog matou outro dog, só assim ela prendeu o animal, e o dog não brigou só essa vez. Então, ele brigou outras vezes até ela tomar a decisão de deixar o dog preso. Vejam que é um dog que nem late, porque ele não quer que o outro fuja. Geralmente dogs, quando estão latindo, é para a ameaça ir embora, e ele não tem que fazer a proteção dentro do combate. E dogs de combate, eles geralmente não latem, porque eles querem combater, como já mostrei o dog Pitbull, o Scorpion, que o Baruch também encontrou na rua, estava solto, e eles tiveram ali um pequeno combate, onde eu consegui resolver a questão, e teve outro dog do vizinho que fugiu, que também veio combater com o Baruch, o Spike, e eu também consegui conter ali o dog, fazer manejo com ele e levar ele para um lugar seguro. Então, são contextos que geralmente você não vê em canais algum, nem de profissionais, transmitindo manejo do dia a dia real, a qual você precisa ter um manejo para sobressair aquela situação. Eu vi um conteúdo de um profissional da área do adestramento, e ele mostrando como o dog que ele estava adestrando estava comportado e não atacando os outros dogs. Mas os outros dogs também estavam adestrados ou passando por esse processo de adestramento. Então o dog passando e os dogs num espaço, vários cachorros no canil, e esse dog passando e ele não atacando os outros dogs. Mas os outros dogs também não estavam o atacando. E o adestrador mostrando ali o condicionamento que levou o animal. Mas na rua é diferente. Não é a questão simplesmente do meu dog não atacar o outro, mas a questão dele ser atacado. Então tem contexto na rua que o seu dog ele não pode atacar outro dog, mas ele precisa revidar um ataque de outro animal, como desse pitbull preto. Nessa outra casa, são 3 dogs. Rottweiler, Staffordshire e parece que o filhote da Cruza. Se esses dogs se soltam, como enfrentar 3 animais dessa pegada que vem para combater com o seu dog? Essa última imagem deu descendo, como que parece um dog alemão. Esse dog eu passei em outra oportunidade, à noite eu estava de carro, tinha outro cinza, os 2 soltos na rua. São cachorros gigantes. E outras situações que o Baruch já enfrentou no contexto de ter que combater, se resguardar para não sofrer dano, quem sabe dano irreversível, até a sua vida dentro desse contexto, se ele não combatesse, e se eu não tivesse o manejo para tal, porque eu também ajudo o meu dog dentro desse contexto, porque você não pode desesperar, você tem que ter equilíbrio em situações como essa e usar o manejo, as técnicas
de liderança e dominância para sobressair sobre a situação. Então, é muito diferente um manejo onde o adestrador ele mostra um condicionamento em uma área controlada, dogs controlados, do que você está na rua e situações que não estão dentro do seu controle, dentro do seu domínio, dentro da sua liderança. Você tem domínio sobre o seu, não sobre o do próximo. E eu preciso ter esse manejo para que o meu dog possa sobressair sobre essas adversidades. Vejam bem que eu preciso desse manejo do meu dog se resguardar. Eu não posso deixar o meu dog atacar sem necessidade, mas eu também não posso deixar o meu dog sem o manejo dele atacar precisando. Eu preciso de um dog equilibrado que consiga discernir quando e onde usar sua agressividade. Alguém pode não gostar desse manejo, mas é necessário o dog saber fazer a proteção de si mesmo. Ninguém vai ressarcir o meu dog. Ninguém vai trazer outro Baruque se ele morrer. Geralmente pessoas não vão pagar veterinário, não vão cuidar do dog. Não vão deixar de trabalhar, de estudar, de cuidar de sua família, dos seus afazeres, para cuidar do meu animal. É uma responsabilidade minha. Então eu preciso ter a consciência que o meu dog não pode fazer uma agressão a uma pessoa, a outro animal, de uma forma sem necessidade. Mas também eu não posso permitir que o meu dog sofra uma agressão e ele não faça a proteção de si mesmo. Então o manejo que se faz na rua, dentro desse contexto, é diferente do que é apresentado nos canais, nos outros canais. Então quando não está mostrando o dog atacando, mordendo um figurante, está mostrando um dog calmo e tranquilo, mas em um canil, em um ambiente controlado pelo adestrador. Que também seria bem estranho o adestrador não ter controle ali no seu canil, nos dogs que ali estão. Agora, você não vê adestradores, canais, demonstrando cotidianamente o manejo na rua, diante das situações que eu e o Baruque passamos e demonstramos como superá-las e vencer essas adversidades dentro do manejo correto. Por isso também de situações para que as pessoas que tenham os seus animais tenham mais responsabilidade, ou mesmo responsabilidade, que alguns parecem não ter responsabilidade alguma, com seus dogs, para evitar situações como essa. Hoje, manejo, adestramento, conhecimento, ciência sobre o assunto é de fácil acesso a todos. Os canais dos profissionais estão aí. Os ensinamentos estão aí. Basta a pessoa aplicar o conhecimento. Então, a pessoa quer ter um filho, mas não quer ter o trabalho de cuidar. A pessoa quer ter um dog, mas não quer ter o trabalho de educar o dog. Pensa que é só coisas materiais. Não, tem uma formação de caráter num filho e tem formação de caráter num animal. E o adestramento correto de dominância e liderança proporcionará você ter um manejo adequado com o seu animal, o vínculo que se deve ter com o mesmo e evitando possíveis fatalidades e adversidades. Não somente no contexto mental e psicológico, mas no contexto de segurança. Então, a obediência do dog é segurança. Tem dogs que eles estão de um lado do muro, de um lado da cerca. E aquela cerca, aquele muro, aquela corrente, impede o dog de fazer uma agressão desnecessária a uma pessoa ou outro
dog ou outro animal que seja. Os comandos de obediência, liderança e dominância é como paredes, é como cercas, é como uma corrente, onde o dog não pode ultrapassar aquele limite que lhe é imposto mentalmente, fisicamente. Esse é o manejo que eu busco e apresento aqui no canal. São barreiras que você cria para que o animal não faça uma agressão desnecessária. Mas também eu tiro essa barreira quando o dog precisa, para que ele possa fazer a sua própria proteção, ou minha, ou mesmo o território, da maneira adequada e necessária. Pois imagina um dog desse solto pela rua, já brigou várias vezes, já combateu várias vezes, como a dona dele falou. Eu perguntei se ele já havia lutado, ela disse várias vezes. Na primeira luta já matou um dog. E eu falei com ela, eu disse para a senhora que ele era bom de briga, porque ela não estava lembrando de mim. Eu acredito que ela lembrou nessa hora, quando ela disse que o dog dela era bobão, quando ele estava ali por volta ali de uns 6 meses, por aí, 6 meses, acredito. E eu falei que ele era bom de combate e ela falou que era bobão. Tipo, não é não vai ser, e etc. E tantos outros dogs que vocês viram aí, tem outros, não são somente estes, mas tem vários dogs aí. Eu deixar o meu dog sem força de combate. Eu estou entregando o meu dog aos lobos. Eu preciso ensinar o meu dog a vencer situações. Como alguém que tem um filho, ensina o filho a vencer as situações da vida, não no contexto assim, de combater um ser humano, mas questão acadêmica, profissional, vencer situações que aparecem no dia a dia, fazendo ele ter uma personalidade forte, não se deixando abater ou perseguição. Então, existe outros tipos de combate. Então, dentro desse contexto, existe um combate também no mundo espiritual. Como quem já acompanha, agora eu vou trazer uma meditação das coisas do alto. Se você não curte, você já pode fazer outra coisa. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Então, Deus, ele sabendo que nós vamos passar por adversidades, aflições e angústias e problemas desta vida, Deus, ele nos prepara e nos capacita dentro da sua palavra para vencer, sobressair sobre situações adversas no dia a dia aqui terreno. Mas há diversidades espirituais, no mundo espiritual. E Deus, ele traz o manejo para a nossa alma, para que quando chegar adversidades espirituais, nós possamos também sobressair e vencer sobre as mesmas. Porque há um combate psicológico e mental, intelectual, para se conquistar as coisas desta vida, mas há um combate psicológico mental, que podemos concluir como espiritual, para a salvação da nossa alma. Então existem espíritos que combatem contra a nossa salvação, contra a salvação das pessoas, para que elas não aceitem Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas. Eles combatem de uma forma intelectual, psicológica, mental, para que as pessoas tenham outro intercessor, intercessora, que confie em outro meio para a salvação de suas almas, que não seja Cristo. E as pessoas que já têm essa confiança em Cristo, elas têm que lutar para não perder essa confiança. Porque existe uma batalha para que a pessoa não creia, existe uma batalha para que a pessoa deixe de acreditar, porque se a confiança que a pessoa tem em Cristo como único Senhor e Salvador não leva ela a arrepender, a confessar, a converter dos pecados e das iniquidades, então não é a fé que o Espírito de Deus nos dá. Porque a fé que o Espírito de Deus nos dá gera em nós esse fortalecimento para vencer as tentações,
para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer esses espíritos que estão caídos e quer nos levar também à queda, porque eles não são salvos e eles querem também que nós não sejamos salvos. Então a batalha do mundo espiritual não é para que você não tenha as coisas dessa vida, é para que você não tenha as coisas da vida futura, da vida eterna, daquilo que é para sempre. Então existe um manejo correto para o adestramento e existe também um manejo correto para a salvação da alma, que está na doutrina, no adestramento, no manejo de Cristo como único Senhor e Salvador de nossa alma. Esse manejo, ele nos faz vencer e sobressair sobre as tentações, sobre o pecado, sobre o mundanismo. Ele nos faz triunfar e nos faz vencer esse combate espiritual, nos preparando para as adversidades cotidianas do nosso dia a dia. Agora a pessoa tem que acreditar e tem que praticar aquilo que Cristo ensinou, como manejo de dog. A pessoa tem que praticar um manejo correto. Só saber o que tem que fazer não resolve o problema. Só a pessoa saber o que tem que fazer não dá vitória contra esses espíritos. O que dá vitória é fazer o que se deve. Fazendo o que se deve, o bom manejo do dog é garantido, como o bom manejo da salvação da alma também é garantido por aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer. E essa vida eterna que ele tem, ele dá a todos aqueles que sinceramente, verdadeiramente, crerem nele como único Senhor e Salvador de suas almas. Beleza? Fique com Deus, tudo de bom e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto.